Graças e paz, irmãos. Amém. Alegria, nesta primeira quarta-feira de novembro, estarmos juntos, bendizendo e adorando o nome do Senhor. O mês de novembro é um mês onde a nossa igreja dá uma atenção muito especial à música. E a gente medita e faz uma reflexão sobre adoração, sobre louvor e o que está na Bíblia, para cada vez mais sermos uma igreja de verdadeiros adoradores. Teremos daqui a 15 dias o culto retrô, pastor. É um culto bem especial, acontece apenas uma vez no ano. É músicas antigas da década de 70, 80 e 90, tá bom? Então todo mundo está convidado. Convido você também a abrir a Bíblia comigo, Salmo 100, verso 4 e verso 5. Salmo 100, o verso 4 e o verso 5. Hoje estamos iniciando uma série de mensagens com o tema Motivos para louvar a Deus. E o primeiro motivo é porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos estar refletindo sobre isso. Então, nos domingos pela manhã, vamos estar sempre encontrando um motivo onde nós veremos que Deus é digno unicamente da nossa adoração. Convido a igreja a ler todos em uma só voz. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, oremos. Senhor, muito obrigado, Pai. A Tua palavra não falha, o Senhor não falha, o Senhor é fiel. E nós Te agradecemos, Pai, porque todos nós aqui, sem exceção, nós, Deus, somos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua bondade, Senhor. Abre os nossos olhos nesta noite, para que possamos senti-la, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Motivos para louvar a Deus. Louvar porque Ele é bom. E qual é o nosso conceito de bondade? Qual é o seu conceito de bondade? Para você, o que é bom? O que é uma pessoa boa? É aquela pessoa que faz o que você gosta? Possivelmente. Se não fazer, talvez diminua o nosso nível de bondade. Aquela pessoa já não é tão boa. E quando a gente fala de bondade no mundo onde há tanta perversidade, percebe como é difícil. E também, quando a gente fala de bondade, a bondade de Deus, muitas vezes nós vamos ver no decorrer da mensagem, vem perguntas, se Deus é tão bom, por que isso acontece comigo? Se Deus é tão bom, por que minha vida eu tenho sofrido tanto? Por que eu tenho chorado? Por que essa angústia? Por que essa aflição? Se Deus é tão bom. Possivelmente, muitos aqui nesta noite já fizeram essa pergunta. Ou já ouviram alguém fazendo. E quando a gente para meditar, motivos para louvar a Deus, porque Ele é bom, geralmente a gente encontra motivo para louvar a Deus quando Ele faz algo pela gente. Quando Ele nos dá o quê? Um presente, nos dá um livramento. E nós devemos louvar por isso. Mas nessa noite eu quero refletir com você o motivo principal de louvarmos a Deus, olhando para o seu caráter. E o caráter de Deus, Ele é perfeitamente bom. Perfeitamente. Deus é o padrão absoluto do que é bom. Eu não sou o padrão de uma pessoa boa. Você também não, padrão absoluto, nenhum de nós. Só existe um, que é Deus. Você já ouviu alguém dizer, olhar para outra pessoa e dizer, olha que pecinha boa?
de forma irônica, né? Essa pecinha daí é tão boa. Aí você olha assim e diz, misericórdia. Mas o nosso Deus, Ele é bom. Ele é perfeitamente bom. Muitas vezes o nosso louvor a Deus foca apenas o que Ele está fazendo ou fez em nossa vida. Mas primeiramente, nesta série de mensagens, devemos louvar a Deus por quem Ele é. E para isso nós vamos olhar a sua natureza, seus atributos que revelam a sua glória, a sua majestade, sua soberania. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é unicamente digno da nossa adoração. Só diante dele nós devemos se prostrar. A palavra do Senhor diz que Ele é grande, muito digno, imenso, imenso de darmos louvor a Ele. Então esse é o nosso Deus. Jesus diz que somente Deus é bom. Se você ler comigo Lucas capítulo 18, verso 19, veja o que Jesus respondeu a um jovem que, bem intencionado, chamou Jesus de bom mestre. Você pode ler comigo, por favor? Por que você me chama de bom? Existe alguém bom? Bom só é quem? Deus. Mas você percebe que muitas pessoas aparecem como pessoas que são boas, pode até, sim, fazer um gesto, ser moralmente correto, ser ético, ter um coração generoso, benevolente, mas bom somente é Deus. Somente é Deus. Não, pastor, o que é bom é o presidente dos Estados Unidos, ele é muito bom. Não, bom é aquele presidente, é aquela ONG que cuida dos animais. Não, bom é quem... Irmãos, segundo a palavra do Senhor, ninguém é bom. Só existe um que é bom e é Deus. E para nós cristãos, Deus é o nosso padrão, o nosso referencial de quê? De bondade. Somente Deus. O Salmo 106, 1 diz, aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107, 1 diz, dei graça ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, 1 diz, dei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, irmãos. Devemos louvar, bendizer, adorar o nome do Senhor porque Ele é bom. Você pode até não acreditar, mas Deus é bom na sua vida. Deus é bom com você. A bondade do Senhor tem alcançado a tua casa, mesmo diante das provas, mesmo diante das dificuldades. E você encontra motivo para louvar o Senhor, porque Ele é bom. Se eu fizesse uma pergunta, como eu já fiz, o que é bom? Você poderia responder que bom é o que eu gosto. Bom é o que Deus aprova. Bom é o que Deus o quê? Aprova. Você pode até não aprovar, mas o que Deus aprova é bom. E o que é bom para Deus? É a igreja estar distante da sua casa ou neste ajuntamento? Nesse ajuntamento. O que é bom para Deus é a gente só louvar quando tem aqui, olhe lá com o ministério de louvor, ou está dentro de casa adorando, lavando os pratos, indo trabalhar, vindo para a igreja, lembrando um corinho e agradecendo o Senhor. O que você acha que Deus aprova? Bom é ler a palavra, meditar em casa, ou só ler a palavra e olhe lá se a gente às vezes nem abre a Bíblia, porque já está aqui. Bom é o que Deus aprova, irmãos. Bom é o que a palavra fala. Isso é bom. E isso é digno do nosso louvor ao Senhor. Não há um padrão mais elevado de bondade do que o próprio caráter de Deus. Deus não vai aprovar algo que vai de encontro ao seu caráter. Nada que vai de encontro ao caráter de Deus, Ele vai aprovar.
Por isso que Tiago, capítulo 1, diz que Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça que está dentro do seu coração. Deus é perfeitamente bom. Deus é imensamente incapaz de se tornar mais bom nem menos bom. Deus é bom. Quando eu falo que Deus é bom, Deus é plenamente bom. Deus é perfeitamente bom. Nada macula o caráter de Deus. Ele é bom. Referir-se à bondade de Deus é simplesmente referir-se ao próprio Deus, isto é, a essência de Deus é idêntica à bondade, e a bondade é um atributo essencial e necessário da natureza divina. Como Deus é infinito, sua bondade é tão imensurável quanto o seu ser e sua natureza. Tudo o que Deus faz é digno da sua aprovação e é bom. Gênesis capítulo 1, verso 31, Deus viu tudo o que havia feito, e ele disse, foi mais ou menos? Não, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã no sexto dia. No Salmo 119, o verso 68 diz, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Romanos 12, 2 diz que a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Tiago capítulo 1, verso 17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Salmo 84, 11 diz, ele não nega bem algum aos que andam em retidão. A palavra do Senhor de Gênesis Apocalipse mostra que Deus é bom. Por isso que Jesus olhou para aquele homem, para aquele jovem e disse, ninguém é bom, bom só é um, e bom é Deus. E Deus é digno da nossa adoração, Deus é digno do nosso louvor, Deus é digno de nos quebrantarmos diante dEle, irmãos. Deus é digno. Romanos capítulo 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabe o que está escrito no verso 32, Romanos 8, 32, a igreja pode ler comigo? Romanos 8, o verso 32, tá bom? Vamos ler todos em uma só voz? Romanos 8, capítulo 32, vamos ler? Aquele... Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus é bom, irmãos. Deus é bom na sua vida. Pare de reclamar. Tiago capítulo 6, 1 Timóteo 6, 8 diz, se você tem o que comer e o que vestir, se sinta satisfeito com isso. E agradeça a Deus. Deus é bom na sua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para nessa noite compartilhar com você. Deus é bom. Saia com essa certeza e glorifique o nome do Senhor. Ele é bom para você. Ele tem sido bom para você. Para de reclamar. Deus é bom. Ele tem te mantido de pé. Deus é bom. Seja qual for as circunstâncias não alteram a promessa de Deus, nem altera o caráter de Deus. As circunstâncias podem alterar sim o nosso humor, mas Deus não, Deus continua sendo bom. Deus é bom para você, Deus é bom para mim, aquele corinho que aprendemos enquanto criança. E diante disso, que tudo que nós já ouvimos e lemos, um dos grandes desafios para mim e para você é louvar a Deus em meio à dor e ao sofrimento e dizer que Ele é bom. É aquela música, e vamos terminar com ela. Está chorando? Está chorando, louve. Está chorando, é difícil? É muito difícil. Mas porque Deus é bom, você persevera. O sofrimento não significa que Deus muda em relação a nós. Pelo contrário, Ele permanece o mesmo, continuando a nos amar com sua graça. Mesmo quando nos coloca em situações difíceis, Ele nunca nos abandonará. Em meio ao sofrimento, Deus continua sendo bom.
os filhos distantes, Deus é bom, irmãos. A esposa sendo indiferente, Deus continua sendo bom e bom para você. Deus é bom, saia com essa convicção e adore o nome do Senhor. Porque nós sabemos que para o nosso Deus há alguma coisa difícil? Não, porque Ele é bom. E Ele entrega no tempo certo. A perseverança no sofrimento só é possível quando depositamos nossa esperança no Deus vivo, que promete estar conosco e nos fazer experimentar sua bondade exatamente em meio à dor. É você chorando, mas experimentando um consolo, um conforto que vem dos Pais das luzes. Deus é bom. E tem sofrimento que é para nós aprendermos mais da bondade de Deus. Tem dores que é para aprendermos mais sobre Deus. E para Ele nos moldar, irmãos. Mas às vezes, como é difícil a gente dar glória ao Senhor em meio à dor. Como é difícil bendizer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, buscar o nome do Senhor. Se você está enfrentando uma jornada de dor, lembre-se, Deus é bom. Jesus é o nosso exemplo de sabedoria e confiança em Deus, seu Pai, em meio às dores. É compreensível que em um mundo repleto de sofrimento, seja fácil duvidar da bondade de Deus, questionando como Ele poderia ser bom diante de tanta dor e angústia. Como o salmista diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz aquele que nele se refugia, mesmo em meio ao sofrimento e à dor. Jesus é o nosso supremo exemplo de perseverança, que suportou a pior tribulação pela alegria de fazer a vontade do Pai. E nos convida a fixar os olhos nele, para encontrar forças e alegria em meio à dor e em meio ao sofrimento. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom, irmãos. A nossa carne pode desfalecer, pode apodrecer diante de um sofrimento, diante de uma dor, mas Deus continua sendo bom. Deus é bom. Tem coisas que a gente não vai entender nem compreender, mas a gente precisa confiar que Deus é bom e adorar o nome dEle. Quando a gente olha para Jó, no capítulo 1, Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó pecou? Não, Jó não pecou. Ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois de toda aquela dor e sofrimento, ele disse, agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho experiência com você. E quando Deus resolve nos disciplinar, é para o nosso bem. Vamos abrir comigo? Hebreus capítulo 12, o verso 10. Veja que em meio à disciplina, Deus continua sendo bom comigo e com você. Veja o que está escrito. Vamos ler do verso 9, capítulo 12, verso 9 e verso 10, para a gente entender esse contexto. Vamos ler todos em uma só voz? Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam. E nós, será que... O verso 10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso a fim. Pois é. Eu vou dizer uma coisa, Deus sabe o que faz. A gente pode não entender, mas Deus sabe o que faz. Precisamos confiar e adorá-lo. É para o nosso bem. E visa o quê? A santidade. Visa a santidade. Quando louvamos a Deus pela sua bondade e a conhecemos, isso resultará em gratidão ao nosso coração. E já concluindo, irmãos, a bondade, no sentido bíblico do termo,
inclui benevolência, amor, misericórdia, é a graça de Deus. A bondade é a personificação de Deus e da misericórdia que está na pessoa de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, para a gente concluir. Veja que, por Deus ser tão bom, o que Ele fez por mim e por você. Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 17. Gostaria que você prestasse atenção nessa leitura. Eu vou fazer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que ele está dizendo, pastor? Que eu e você foi salvo não por méritos, mas pela graça de Deus. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Somos salvos e perdoados por causa de Cristo, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. O Salmo 86:5 diz: Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Se Deus não fosse bom, nem misericordioso, nem perdoador, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. Não teríamos condições de louvá-lo. A bondade é um atributo comunicável de Deus e precisamos imitar e fazer o que Deus aprova. Gálatas 6:10 termino com esse texto. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Se Deus é bom e nós procuramos imitar o padrão de Deus, de bondade e de caráter, consequentemente, eu e você, não para mérito pessoal, mas para a glória de Deus, nós agimos com bondade por causa do Espírito Santo em nosso coração. Que Deus assim nos abençoe. E vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele é bom.